Gente, a semana passada nós estivemos aqui na MV para falar com o Armando Lira e prometemos a você que essa semana a gente voltava para explicar um pouquinho a respeito da Microtiba, que é a Associação da Micro e Pequena Empresa do Paraná, de Curitiba e região metropolitana. Armando, é um prazer estar com um amigo aqui. Eu gostaria muito que você explicasse a função da Microtiba e os benefícios que o micro e pequeno empresário está tendo com o apoio de vocês no mercado. Perfeitamente, né? A Microtiba, a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Curitiba e região metropolitana, que agora também agrega os microempreendedores individuais, ela é uma entidade que existe desde 2 de abril de 1987. E uma coisa interessante de saber, ela foi fundada pelo Omar Markzinski, que em tempos pretéritos, na época do Sarney, né, ele foi chamado de fiscal do Sarney, em razão dele ter fechado o mercado aqui em Curitiba. Enfim, uma figura singular que em 2 de abril de 87, com tudo isso, ele acabou fundando a Microtiba, que é uma entidade que visa representar e defender as micro e pequenas empresas. Sobre os serviços que a Microtiba oferece aos seus associados e representados, nós temos, enfim, a capacitação do microempreendedor individual, um convênio que nós temos juntamente com o SEBRAE, um programa de capacitação, nós fazemos a formalização do MEI, e além do fornecimento da nota fiscal do consumidor eletrônica, um convênio que nós temos aí junto ao governo do estado do Paraná, um termo de cooperação técnica que nós assinamos em setembro do ano passado. Esse programa é um programa que é gratuito e é fornecido a todas as empresas do Paraná, no caso do comércio varejista, seja ela micro ou não, micro e pequena empresa. Vocês podem acessar esse programa lá no site da Receita Estadual do Paraná, e nós temos muito orgulho de termos como parceiro nesse desenvolvimento a SafeWeb, certificação digital. SafeWeb é essa que também presta serviços aqui junto com a SafePaz, junto com a MV Contabilidade. Além da certificação digital, além da nota fiscal do consumidor eletrônica, além do programa de capacitação do MEI que nós temos em convênio com o SEBRAE, nós temos convênios vários, aí, convênios com faculdades, nós temos preços diferenciados, nós colocamos a nossa sala no centro ali, nós nos localizamos ali na 15 de novembro, 362, conjunto 901, ao lado da Confeitaria das Famílias. É uma localização central de fácil acesso à micro e pequena empresa, onde nós prestamos atendimentos e consultorias, e além de outros serviços que nós estamos desenvolvendo, também a Câmara de Mediação e Arbitragem, um grupo de estudo aí que visa dar celeridade aos litígios que você tem entre o empresariado, entre a micro e pequena empresa, né? Em vez de você ir atrás de um judiciário que, lamentavelmente, por razões aí que talvez não convenha comentar, né, que é uma justiça lamentavelmente morosa, que demora muito, então a Microtiba ela tem oferecido essa solução da conciliação, mediação e arbitragem através dos seus quadros. Enfim, a gente até pede que se faça uma visita lá e conheça todos esses serviços à disposição da micro e pequena empresa. Sim, com certeza. O endereço está no seu vídeo, faço questão que você vá conhecer, marque um horário, entre em contato, o telefone também está aqui. Mas Armando, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse mercado que agora, com essa explosão no Brasil, muitas empresas estão fechando, grandes indústrias, grandes empresas. Isso está fazendo com que aumente o número das microempresas ou do pequeno empreendedor que está sem uma solução e está desempregado, e ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que montar uma microempresa, ele vai ter que montar uma pequena empresa. Qual o recado que você daria para esse pessoal que está meio que desnorteado no mercado? Na verdade, assim, tem tido, em razão aí dos recentes acontecimentos, coisa que não é tão recente, desde a época da Copa, até um pouco mais, né, com relação à instabilidade político e econômica, né, isso tem resultado aí, lamentavelmente, no fechamento de lojas, de departamento, e, enfim, supermercados, enfim, lamentavelmente tem sido fechado não só no Paraná, em Curitiba, mas em todo o Brasil tem fechado postos de trabalho. E na Microtiba nós temos sido procurados por um número relevante de
de empreendedores que vêm, não raro, com a sua rescisão, com seu fundo de garantia, buscando orientações, soluções para ver como é que de repente pode empreender. E é uma situação assim que nós na Microtiba a gente oferece esse serviço de consultoria e orientação e com muita presteza e com muita responsabilidade, porque normalmente a pessoa vem com essa rescisão, ela tem um sonho de ser seu próprio patrão, de não depender do patrão, de repente não ficar à mercê dessas instabilidades político-econômicas, né? Então, assim, dentro do programa que se tem aí da micro e pequena empresa, é uma solução em que você alia certos incentivos fiscais duramente conquistados pelo movimento das micro e pequenas empresas, aí, a lei complementar 123/2006, em que possibilita o pagamento simplificado dos tributos, que é o Simples, e além de outros benefícios aí com relação à simplificação no registro empresarial, com relação ao acesso às compras governamentais, ou seja, participar de licitações com tratamento diferenciado, é isso que essa lei prevê, acesso a juizados especiais, ou seja, você tem um certo equilíbrio na relação com a utilização desses juizados especiais, aí você não precisa pagar aquelas custas que são muitas vezes inacessíveis para a micro e pequena empresa. Enfim, a gente tem orientado nesse sentido. E uma outra coisa é que essa situação do empreendedorismo, ela te dá dignidade, não é um programa puramente assistencialista. Então nós temos orgulho de poder participar e de ajudar a solucionar parte da economia, porque um empreendedor hoje, ele é um micro e pequeno empresário que ele pode se tornar um grande empresário amanhã. E não é uma aposta muito grande, porque, desculpa interromper, mas às vezes você está sendo empregado porque foi acostumado a achar que a segurança é uma carteira assinada. E na vida eu acho que tem muitos talentos que estão presos, e essa hora é o que eu digo, por isso que eu falo que a crise tira o S, crie, e corta o S, na vertical você cria dinheiro. Então é uma oportunidade para você crescer, para você ganhar sua independência financeira com o apoio e como é que fala, assessoria da Microtiba. A Microtiba hoje, então, ela está dando toda essa infraestrutura para o micro e pequeno empresário. Exatamente. Uma coisa interessante ressaltar, né, que nessas situações em que aparentemente você tem falta de apoio, em que você tem uma certa instabilidade, ou seja, quando a água está meio turva, né, é que você tem oportunidades. E essas oportunidades, elas são muito latentes no ser humano, elas estão próprias. Foi bem lembrado por ti que às vezes nós temos certas expertises que ninguém mais tem. A questão... Estão escondidas, né? Exatamente. E a oportunidade é justamente a crise. Não, exatamente isso. E o governo, de um modo geral, não de hoje, de muito tempo, ela tem. Veja, a lei é de 2006, mas a primeira lei, uma das primeiras leis que trata sobre o assunto é a Lei 9.841 de 99. Então, assim, fora isso, tem outras leis pretéritas que sempre incentivaram. Os governos, em geral, quando tem situações essas difíceis, eles procuram fomentar a micro e pequena empresa, porque ela costuma gerar mais emprego do que as empresas ditas médias e grandes. E isso daí já está comprovado estatisticamente, né? Então não perca mais tempo. Se você está nessa situação em que a empresa onde você trabalhava fechou, se torne um empreendedor, acredite em você. O Brasil é rico, é muito rico em pessoas criativas e pessoas que também gostam de trabalhar. Chega de emprego, vamos trabalhar. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.